Hoje a gente vai ter a palestra da doutora Júlia Schwen, é difícil pronunciar o nome dela. A doutora Júlia ela possui graduação em Física de 2011 a 2012. Ela é mestre e doutora em Astronomia, com ênfase em Astrofísica Extragaláctica pelo Observatório Nacional. Atualmente atua como cientista de dados do Laboratório Interinstitucional de Astronomia, o LINEA, onde participa do levantamento do Dark Energy Survey e o Legacy Service of Space and Time, que é o LSST. Possui interesse em desenvolvimento de software de inteligência artificial e desenvolvimento de plataformas científicas para análise de Big Data. Além disso, a Júlia ela é uma das responsáveis pelo Brasil hoje participar de uma das maiores colaborações internacionais, que é o LSST. E é um prazer imenso poder recebê-la aqui. Então, Júlia, muito obrigado, por gentileza. A palavra aqui é com você. Bom dia. Obrigada, Luan. Obrigada a todos pelo convite. Bom, a ideia hoje da palestra é a gente se apresentar para vocês institucionalmente, né? Apresentar o LINEA. Então, quem somos nós? Nós somos um laboratório multiusuário de suporte à e-ciência, né? Nós somos especializados em tratamento de dados astronômicos, mas não estamos restritos aos casos de uso da astronomia. Essa foto foi um bootcamp que a gente fez em 2019, onde a gente recebeu estudantes de vários estados do Brasil para fazer uma semana de treinamento. Bom, então é um laboratório interinstitucional e a gente tem uma equipe pequena, mas muito dedicada, e a maioria de nós já está no laboratório há uma década. Então, a gente já tem bastante experiência no ramo. Tem a foto aqui dos nossos diretores, diretor e vice-diretor, nossa equipe de desenvolvimento de software. O Carlos, Adean e eu estamos aqui no cantinho da esquerda. Nós somos líderes em contribuições em kind, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, do projeto LSST, e nós temos também pós-docs e uma especialista em divulgação científica. Bom, então, o nosso propósito é aproximar a comunidade científica das grandes descobertas, dos grandes projetos, das grandes colaborações internacionais. Então, as brasileiras, coloquei só exemplos, tá? São muitas outras instituições que também fazem parte aqui do nosso ecossistema. E, do outro lado, você tem grandes projetos que são liderados por instituições internacionais. Então, para fazer essa ponte, para dar condições materiais para os nossos cientistas e, às vezes, até estudantes de graduação e pós-graduação de participarem desses projetos, esses grandes projetos, a gente atua dando suporte em 4 áreas. Então, a gente oferece infraestrutura computacional, que algumas instituições do eixo Rio-São Paulo já estão bem servidas com infraestrutura computacional, mas outras, em outros cantos do país, nem tanto. Então, às vezes, esse é um suporte que faz muita diferença. Nós fazemos desenvolvimento de software especializado para atender os casos de uso da astronomia. Nós fazemos acordos institucionais para garantir vagas para os pesquisadores e estudantes participarem dos projetos. Muitos projetos não têm os dados abertos desde o início, você precisa de direitos autorais, e para que os seus pesquisadores participem do projeto, ou em pagamento, realmente em dólares, ou em serviços, in kind, contributions. Você oferece serviços em troca dessas vagas. E também temos um braço de educação e divulgação científica para a formação de jovens pesquisadores. Então, nós estabelecemos essa rede colaborativa, conectamos todas essas pontas, né? As instituições, os estudantes, profissionais de TI para dar suporte tecnológico, cientistas de dados que estão acostumados a manipular dados de astronomia, educadores e patrocinadores. Então, aqui alguns exemplos de instituições internacionais com as quais a gente tem acordos. Então, a gente consegue, às vezes, submeter projetos e conseguir financiamentos. A gente tem aqui o exemplo da Andressa, que vai dar o minicurso aqui no próximo horário. A gente submeteu um projeto de bolsa de iniciação científica da LSST Corporation, que era, antigamente, a LSST Corporation, agora eles mudaram de nome para LSST Discovery Alliance, uma instituição norte-americana de fomento à pesquisa, e
diversos outros, só um exemplo, né? A gente tem diversos outros projetos em colaboração. Nós somos apoiados pelo INCT do E-Universo. Então, o INCT, para quem não conhece, é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, é um programa de Estado que visa dar apoio a projetos que são estratégicos para o país, e teve uma chamada, se eu não me engano, 2020 ou 2021, eu não lembro agora de cabeça, mas nós ficamos muito bem colocados, competindo com vários projetos temáticos de várias outras áreas, fora da astronomia também. Então, a gente ficou em 26º lugar geral, entre os 450 projetos que foram submetidos, e no Rio de Janeiro a gente ficou em 3º lugar. Então, com isso, a gente consegue promover a pesquisa astronômica de grande porte, usando recursos para lidar com Big Data. E o grande projeto, nossa grande inspiração do momento é o LSST, que é o grande projeto astronômico da próxima década. Bom, então o LSST é um levantamento astronômico fotométrico que vai varrer o céu do hemisfério sul durante 10 anos, passando pelos mesmos pontos a cada 3 dias. Então, você vai ter várias imagens do céu, das mesmas posições, ao longo de 10 anos. Isso vai possibilitar fazer um filme do universo. Né? Então, só coloquei aqui alguns números para dar a ideia da dimensão do que é o projeto LSST. Então, são 10 anos de observação em 6 bandas do espectro eletromagnético, que vai do infravermelho, passando pelo visível até o ultravioleta. Vai cobrir 20.000 graus quadrados no céu, todo o hemisfério sul, e pega um pedacinho pequeno do hemisfério norte. Vai observar a cada 3 dias, né? E vai fazer uma imagem a cada 60 segundos, né? Gerando 10 milhões de alertas por noite, porque ele vai detectar tudo que apareceu de diferente de uma imagem para outra. Então, objetos que a gente chama de transientes, asteroides que vão se movimentar, ou estrelas supernovas vão ser detectadas. Então, tudo que está diferente entre uma imagem e outra vai ser detectado, e vão ser gerados alertas todas as noites, vão ser disparados para várias instituições espalhadas pelo planeta, que vão disparar os seus processos de follow-up, de observação desses objetos. Vão ser geradas mais de 5 milhões de imagens, 47 bilhões de objetos catalogados e 7 trilhões de fontes. Né? Muito mais fontes do que objetos, porque você vai ter várias observações do mesmo objeto, e você depois vai ter um stacking, né? uma superposição de todas essas imagens para formar as imagens de alta razão sinal-ruído. Isso vai gerar 15 petabytes de dados em bancos de dados. É um projeto de um investimento de $1 bilhão, e que tem a colaboração de mais de 1.500 cientistas em 30 países, liderados pelos Estados Unidos e o Chile, que é onde está o telescópio, e mais 28 países que participam no programa de colaboração em kind, incluindo o Brasil. Então, aqui eu não sei se vai funcionar, isso era um vídeo, acho que não. Mas só para dar uma ideia do status da construção, na verdade, esse vídeo é de janeiro, já está mais adiantado. O telescópio, o prédio do telescópio já está pronto, toda a parte da engenharia já está pronta. Esse é o campo de visão, só para ter uma ideia de quão grande é esse telescópio e quão grande o campo de visão de uma imagem. Ela é o suficiente para pegar 40 vezes a Lua, a área ocupada pela Lua no céu. A câmera é a maior câmera já construída na história, ela está no livro dos recordes. É uma câmera de 3,2 gigapixels, né, são 189 sensores, 4K por 4K. Ela foi construída no SLAC, e ela também já está pronta, e está sendo, ela vai ser transportada para o Chile agora em novembro. Isso vai ser um grande acontecimento. Bom, e a ciência que vai ser coberta pelo LSST é a mais variada possível, porque é um projeto que faz varredura do céu, coleta todos os dados, sem distinção. Então, você tem uma diversidade muito grande de temas científicos que podem ser explorados com esses dados. Então, desde sistema solar, aqui na nossa vizinhança, até
a cosmologia, até você estudar o universo como um todo. Inclusive, existe um grupo de colaboração científica que é de informática e estatística, que a gente tem o professor Reinaldo, que faz parte, é membro desse grupo de colaboração científica, porque os métodos de estatística também vão evoluindo junto com o projeto, né? O projeto serve de caso de uso para desenvolvimento também dessa parte da ciência e da matemática. Bom, a comunidade é imensa e é internacional. Uma vez por ano, a gente se encontra em Tucson, no Arizona, que é onde tem o escritório central do LSST. Durante a pandemia, infelizmente, a gente não pôde se encontrar, os encontros foram remotos, mas aí tá só para dar uma ideia do tamanho da colaboração, que é em torno aí de 20% das pessoas que conseguem realmente ir para se encontrar. Então, esses eventos costumam ser híbridos também. O resto vai participando online. Bom, então, como que o Brasil participa dessa colaboração? A gente tem o programa de contribuição in kind, que é o programa do LSST para incluir outros países além dos Estados Unidos e do Chile. Então, são 153 contribuições vindas de 43 instituições individuais distribuídas em 28 países. Tá? Então, houve uma chamada pública e houve uma demonstração de interesse do projeto LSST em ter recursos adicionais de computação, de infraestrutura de computação, de software e de pessoas para trabalhar no projeto. Então, o Linea fez uma proposta, essa proposta passou por uma comissão, foram meses de análise, e a gente teve algumas contribuições aprovadas. Todas as contribuições que nós propusemos foram aprovadas, e eu vou descrever rapidamente quais são elas. Tá? A gente tem a principal delas, que é o carro-chefe do programa de contribuição, que é o Centro Local de Dados Brasileiro. Então, é o nosso Independent Data Access Center. E a gente vai ter um centro aqui no Brasil, operado pelo Linea, e a gente vai oferecer 5 petabytes de armazenamento para arquivos, 500 terabytes de banco de dados, um cluster HPC com 500 cores, rede de... Isso são especificações que foram definidas pelo LSST, são requisitos para se ter um IDAC, um Independent Data Access Center, e um cluster Kubernetes para prover acesso via Jupyter Hub. Os dados vão ser liberados uma vez por ano, sendo que eles têm 2 anos de embargo. Então, somente os cientistas que fazem parte da colaboração, que têm data rights, né, têm direito a usar os dados, podem usar durante esse período. Mas, após 2 anos, os dados ficam liberados. Então, durante os 10 anos de operação do LSST, a partir do 3º ano já tem dados sendo liberados para o público em geral. E nós vamos hospedar aqui tanto os dados proprietários para os membros do LSST, e a partir do 3º ano também vamos oferecer dados para toda a comunidade. Bom, então, não é só o Brasil que tem um IDAC, é uma rede internacional, são 13 países que estão oferecendo, são 13 centros que estão oferecendo IDEX. Então, a gente tem o Canadá e o Reino Unido com Full DEX, que, na verdade, é um IDEC que tem todos os dados, uma cópia completa de todos os dados que vão ter no Chile e nos Estados Unidos, e os Light IDEX, que são uma cópia parcial, que são apenas aqueles dados que são mais utilizados, que vão ser Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Dinamarca, Japão, México, Polônia, Eslovênia, Espanha e Coreia do Sul. Tem alguns outros países que vão oferecer apenas processamento, não acesso aos dados, Croácia e isso. A França, o UK e o US vão fazer o processamento dos dados originais mesmo. Bom, o IDEC do Brasil já começou, apesar do levantamento ainda não ter começado. A gente já começou com todos os preparativos, com as compras, instalação. No momento, a gente está com o nosso cluster HPC parado, porque ele está passando por um upgrade. Nós compramos mais máquinas para aumentar o poder computacional. Essas aí são fotos do LNCC, onde as nossas máquinas ficam hospedadas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, da instalação, a expansão do nosso cluster Apollo. E o acesso aos dados no IDEC vai ser feito através de uma plataforma. No LSST,
essa plataforma é o Rubin Science Platform. Toda a comunidade do LSST vai ter acesso, inclusive os brasileiros, mas aqui a gente desenvolve o Linear Science Platform, que também tem outras ferramentas de acesso que hoje em dia são disponibilizadas com dados do Dark Energy Survey, que já estão disponíveis. Então, para quem deseja trabalhar com dados do LSST, é uma grande oportunidade de já começar a aprender a lidar com essas ferramentas, de ir molhando o pé e sentindo como é que funciona. Tem vários tutoriais que a gente coloca à disposição para as pessoas aprenderem. E, além disso, a gente tem dados de outros levantamentos. Também, então, vai ser um hub central com dados de vários projetos disponíveis para a sua pesquisa. Uma outra contribuição, que é a contribuição onde eu sou responsável, que é a contribuição de software relacionada a Photometric Redshifts. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para dar uma ideia, são 4 entregas distintas. A gente vai ter dados auxiliares, que são dados derivados, que são pós-processados, que vão servir ao cálculo de redshifts fotométricos. A gente também vai ter uma plataforma de hospedagem de dados auxiliares, com uma interface amigável para o usuário. A gente vai participar de um Validation Cooperative, da parte de validação dos dados que o LSST vai disponibilizar para a colaboração. E também a gente vai oferecer medidas de redshift fotométrico para todos os objetos do catálogo em todos os anos durante a operação. Então, vai ter um ciclo de processamento de download dos dados brutos, processamento aqui no Brasil e upload de volta para o DEC central nos Estados Unidos para a distribuição desses dados. Isso vai acontecer durante todos os anos. Essa é a nossa equipe que participa dessa parte de software. Quem tiver curiosidade, tem aí uma página de documentação, está bastante detalhada, é uma documentação alto nível realmente para a divulgação do escopo do trabalho. E com essas colaborações em kind, a gente conseguiu vagas para criar o Brazilian Participation Group. Então, ano passado teve uma chamada pública para convidar os cientistas interessados a ocuparem essas vagas. Então, vários cientistas submeteram projetos dizendo como que eles gostariam de fazer ciência com os dados do LSST, e foi convidada uma comissão externa para julgar esses projetos e fazer essa seleção. Então, a gente tem hoje formado já o grupo de participação brasileira, com 24 PIs, 24 cientistas sêniores e 96 juniors, sendo que ainda tem vagas. Então, se você é júnior, o que significa ser júnior? É não ter um cargo permanente. Então, se você é um estudante de pós-graduação, é um pós-doc, ou até um estudante de graduação mesmo, você é bem-vindo a fazer parte do BPG. Então, a gente tem o coordenador, que é o Rogério Rosenfeld, da Unesp, e a nossa spokesperson, que é a Tássia Ferreira. E os membros do LSST, do Brazilian Participation Group, já têm acesso aos dados de simulação, que são a prévia do que serão os dados verdadeiros, daqui a 2 anos, já estamos bem perto. O Rubin Science Platform já está disponível, já está em operação, e tem uma simulação lá, que é feita pelo Dark Energy Science Collaboration, o Desk Data Challenge Tool, onde eles geraram catálogos simulados que foram feitos usando o mesmo processo que será usado para gerar os dados originais. Então, foi feita uma simulação de N-corpos e imagens falsas, desses objetos astronômicos, e aí o software que vai fazer a redução das imagens, o processamento, toda a parte do data management seguiu certinho os mesmos passos para entregar. Então, os dados estão no mesmo formato, com as mesmas ferramentas, tudo pronto para o pessoal começar a esquentar e estiver pronto para publicar assim que os dados chegarem. Bom, então o Linear, além de proporcionar essas vagas para os brasileiros participarem, a gente também contribui dando condições materiais de tecnologia para dar suporte a essa ciência. Então, eu vou exemplificar aqui alguns serviços que nós oferecemos para a comunidade, não só para o LSST, mas também para outros projetos. Então, nós oferecemos acesso a dados, nós disponibilizamos cópias de dados de grandes levantamentos
localmente aqui no Brasil e também oferecemos as plataformas de acesso. Então, aqui coloquei 2 exemplos para o Slow and Sky Digital Survey, o SDSS. A gente tem uma plataforma de acesso e também para o Dark Energy Survey, mesma coisa, uma plataforma de acesso a dados. No caso do Dark Energy Survey, a gente, além de acesso, aqui você tem uma interface para você fazer queries SQL, você tem também ferramentas de visualização. Então, essas imagens estão disponíveis para visualização e tem uma série de ferramentas que foram desenvolvidas a partir de demandas dos pesquisadores, do que eles precisavam e iam fazendo pedidos de acordo com a sua ciência. Então, a gente tem essas interfaces onde o cientista consegue manipular as imagens e extrair dali as informações de forma sistemática e organizada, né? Então, a gente tem, por exemplo, ferramentas que você consegue ver o céu todo de uma vez só e dar zoom, e aí ir chegando nas imagens. Ferramentas onde você consegue sobrepor informações de catálogos em cima das imagens, comparar diferentes catálogos. Então, você tem aqui Data Release 1 e 2 do 10, em comparação com o catálogo do Gaia. A gente tem também alguns plugins para você extrair as propriedades de algum ponto da imagem. Então, aqui você tem, por exemplo, você consegue tirar o fluxo nas diferentes bandas, ou magnitude. Você centra clica o mouse no objeto e ele vai buscar, vai lá no banco de dados do catálogo, quais são as propriedades daquele objeto. A gente tem também uma outra ferramenta, que é o Target Viewer, onde você pode colocar uma lista de coordenadas no céu. Você pode fazer o upload disso no arquivo ou colocar uma lista manualmente, e aí ele vai buscar para você as imagens desses objetos, vai trazer os cutouts, né? Essas imagens em torno do ponto onde você está pesquisando. Mesma coisa também, trazendo não só as imagens, mas as informações dos catálogos, as propriedades físicas desses objetos. Com várias ferramentas também de manipulação da imagem, você consegue mudar o contraste, mudar as cores que você utiliza para montar a imagem RGB, né? Porque essas imagens elas são todas em escala de cinza, são todas, cada uma nos seus filtros. No caso do 10, são 5 filtros. E aí você consegue fazer essa montagem e ajustar a visualização do jeito que o usuário quiser. Nosso principal serviço hoje é o Jupyter Hub. A gente tem essa plataforma de acesso a dados e exploração desses dados, né, que dá um certo poder computacional para a exploração desses dados. Ele está conectado com o banco de dados, com os dados do Dark Energy Survey públicos, e a gente disponibiliza uma biblioteca de rápido acesso. Então, com uma linha de comando Python, você já consegue extrair uma tabela do banco de dados e começar a manipular. Tá? A gente tem um repositório no GitHub com alguns notebooks de tutoriais para o pessoal que não está acostumado a usar notebooks, para os primeiros passos, mas também para mostrar como que é esse acesso a dados e como que também você gerencia seus ambientes, diferentes ambientes, usando o Conda. E a Andressa vai falar para vocês um pouquinho disso daqui a pouco. Nós também temos portais científicos que são também voltados para determinadas colaborações, para determinados projetos. Então, no Dark Energy Survey, a gente desenvolveu o portal do Dark Energy Survey, uma série de serviços, pipelines científicos, monitores, você tem um dashboard para depois monitorar todos os processos. Eu coloquei aqui um exemplo de uma tela que a gente chama de Product Log. A gente dispara os algoritmos para rodar e depois você tem essa tela de resultados, com um resumo, né, dos resultados. E a gente tem vários portais, né, para vários casos científicos diferentes. Então, por exemplo, tem o portal do Sistema Solar, que faz predição de ocultações estelares e também faz refinamento de órbita. Esse portal do Sistema Solar ele tem uma parte dele que é pública, não precisa ser membro da colaboração do TNO, né? Essa é a página pública, onde você tem as predições dos eventos de ocultação. Então, se você trabalha com ocultações estelares, ou se é mesmo até um astrônomo amador que gostaria de observar uma ocultação estelar, esses dados estão lá públicos. Cada linha da tabela você clica e leva para essa página com detalhes de como vai ser a ocultação.
Tem o portal científico do Manga, do SDSS, para análise dos dados, dos cubos de dados, né? O Manga traz esses dados com formato diferente, que é você tem em 3D, você tem a imagem e na terceira dimensão você tem o espectro. Então tem ferramentas aí para análise dos dados dos cubos do Manga. E também, além desses portais, né, esses softwares que têm essa interface gráfica amigável, a gente também trabalha com workflows científicos e otimização desses workflows já existentes. Então, às vezes, a comunidade tem ali um workflow que já funciona, já roda, já gera resultados, mas ele não é escalável para rodar em Big Data. Então, aí os cientistas trazem um desafio para a gente ajuda na paralelização, na otimização, na disparar isso no cluster. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Você tem o PhotoZ Compute, que é até uma das nossas contribuições em Kind, onde a gente pega algoritmos de redshift fotométrico da literatura que já existem e cria esse wrapper em torno dele para disparar no cluster de forma eficiente. Você tem o WASP e o GAWA, que são dois buscadores de aglomerados. O primeiro é o original, que foi criado para buscar aglomerados de galáxias, nos dados fotométricos, com base no redshift fotométrico. Então, ele busca aglomerações no espaço 2D da imagem e combina isso também com a terceira dimensão, né, no redshift. E, posteriormente, esse algoritmo foi adaptado para encontrar estruturas na galáxia. Então, também em aglomerações, só que de estrelas na nossa galáxia. Todos esses foram casos de workflows que foram otimizados pelo nosso time de software. E nós oferecemos também acesso à computação de alto desempenho. Nós temos um cluster, o cluster Apollo, que tem 12 nós. Não, perdão, ele tinha 16 nós e a gente acabou de comprar mais 12. Então, a gente vai ficar com um total de 1.072 cores, o que representa 85 teraflops aproximadamente. E, no momento, ele está parado para fazer esse upgrade e está sendo feita a instalação do Scheduler Slurm. Então, agora a gente vai ter um ambiente muito parecido com o que é o Santos Dumont. Então, a gente oferece acesso com projetos que são justificados, né? E aí a pessoa se cadastra na nossa base de usuários e tem acesso via SSH e pode utilizar essas máquinas. Está hospedada no LNCC. E todo software que a gente desenvolve é aberto. Os dados não necessariamente são abertos, dependendo do projeto, os dados são abertos ou não, mas o software é sempre aberto, está tudo disponível no GitHub. Então, para quem quiser lá dar uma olhada na nossa organização, é linha-IT. E nossos projetos de desenvolvimento também são abertos. Se você encontrou lá alguma coisa que você gostaria de sugerir, você fica à vontade para abrir um issue, né, todo aberto para a comunidade poder interagir e participar, dando feedback para a gente através do GitHub também. Bom, então a gente tem essa frente de suporte ao usuário muito forte, né? A gente acompanha de perto os nossos usuários. Então, nós temos o Helpdesk, que é o e-mail, helpdesk@linea.org.br. Geralmente é o primeiro contato que as pessoas fazem, e dali a gente faz uma triagem para ver quem é que vai atender. Dependendo do caso, se for uma ajuda simples, no e-mail resolve, mas se precisar, você pode marcar um office hours, né? Você pode marcar um horário, uma videochamada com um de nós, dependendo do assunto, a gente vai também direcionar para a pessoa que é especialista. E a gente tem também uma plataforma de monitoramento que monitora tanto as máquinas, por exemplo, o Jupyter Hub, você consegue ver quantos notebooks estão online no momento. E também aqui tem uma página de monitoramento dos nossos usuários. Então, a gente tem 210 usuários registrados de 58 instituições diferentes. Então, como eu disse aquilo no início, no eixo Rio-São Paulo, as instituições estão bem servidas de infraestrutura, mas a gente tem espalhado pelo país várias instituições menores que os seus estudantes podem se beneficiar da nossa infraestrutura. E é aqui separado por colaboração, então a gente tem membros do LSST com a predominante, né, 36 pessoas, mas também tem membros de outras colaborações. E esses de Gold, Bronze e Silver são público em geral. Então, até um estudante de ensino médio que tenha curiosidade, que queira entrar e acessar,
Pode também. Você é só entrar pelo perfil público, vai ter ali um notebook com recurso ilimitado, mas vai ter acesso aos dados públicos sem problema. Nos nossos portais, em alguns deles, a gente tem tutoriais em vídeo, então também para ajudar a ensinar como é que utiliza a ferramenta. O Science Server é o que tem o maior número de vídeos disponíveis. E a gente também tem uma página de documentação para usuários, descrevendo todas as ferramentas, como é que utiliza, como é que acessa. Está lá no docs.linea.org.br. Também coloquei aí o GitHub. Caso você encontre alguma coisa faltando ou alguma sugestão, por favor, avisa a gente. A gente disponibiliza um workspace no Slack próprio para receber os usuários, separado do nosso, que a gente usa no nosso dia a dia, que é o linea.users. Então, eu deixei no PDF, não sei se vocês vão disponibilizar, né, todos esses links. Então, também é uma forma rápida de tirar uma dúvida, né, e conversar também com outros usuários. Você pode criar essa rede de colaboração. E, finalmente, nós temos também o nosso braço de educação e divulgação científica. Como a parte de educação, eu trouxe aqui o nosso programa de iniciação científica, né? Nós tivemos, no ano passado, 2 grupos de... Ano retrasado, né? Terminou ano passado. De bolsistas com bolsas financiadas por projetos internacionais. Então, a gente conseguiu submeter para a LSST Corporation. E aí, a gente ofereceu 2 bolsas de iniciação científica de R$ 1.000 para 2 alunos. A procura foi imensa. A gente recebeu muitos currículos brilhantes, e a Andressa foi uma das selecionadas e o Gabriel Oliveira foi outro selecionado. A gente também teve bolsas da Rising Science Foundation, com 2 projetos, um na área de sistema solar e outro na área da Via Láctea. Foram os 2 estudantes para cada área, Maísa, João Vitor, Amanda e Ana Clara. E também nós tivemos 2 voluntários, a Heloísa e o Peterson. A Heloísa continua com a gente agora durante 2 anos, e ela, apesar de voluntária, ela fez um trabalho brilhante também na área de redshift fotométricos, e ela conseguiu o financiamento do LSST para viajar para os Estados Unidos e apresentar o trabalho no último workshop que teve agora em agosto. Então, está aí a participação dos nossos estudantes nesse evento que tem todo ano em Tucson. Andressa e Gabriel foram ano passado e Heloísa foi esse ano. Nós também oferecemos webinars, já tem 10 anos que o Linea convida palestrantes, mas uma vez por semana, toda quinta-feira, e colocando aqui a propaganda para a próxima palestra nessa quinta-feira. A gente disponibiliza isso no Zoom e também transmite ao vivo pelo YouTube. Linea MCTI, @LineaMCTI no YouTube. E também, tradicionalmente, todo ano a gente faz alguma atividade na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse é o cartaz do ano passado, esse ano estamos ainda nos preparativos. Bom, então, para a formação de jovens pesquisadores, nós temos minicursos. Então, a gente ofereceu minicursos do Science Server, né, para utilização das ferramentas de visualização, introdução ao Python, introdução ao SQL, como utilizar os notebooks para acessar os dados do Dark Energy Survey. Também tivemos cursos técnicos de GitHub, cursos de aplicação na astronomia, e um desses cursos de aplicação é o que a gente vai ver hoje com a Andressa, agora mais tarde, às 11h15. Ela vai mostrar para vocês como acessar e manipular aí os dados do Dark Energy Survey usando o nosso Jupyter Hub. Bom, então eu encerro por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Essas são as nossas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez. Alô, muito obrigado, Júlia. Incrível o seminário. Pessoal, perguntas, por gentileza? Raise your hands. Pergunta número 1, Rafael. Obrigado pela apresentação. Está impressionante a situação do Linea, comparando ainda mais com os institutos que são do governo mesmo, a gente não consegue ter esse avanço todo. Mas a pergunta é um pouquinho técnica. Como é que o espelho, um espelho único do LST, pergunta um pouco técnica, como é que ele trata a questão de turbulência atmosférica? Ele corrige a turbulência? São 3 espelhos, na verdade. São 3. Isso. E eu não sou especialista, mas eu sei que tem ótica
Adaptativa. Adaptativa, é. Eu não sou especialista no assunto, mas com certeza tem essas informações no site do Rubin Observatório.org. Mas eu sei que são 3 espelhos e o maior tem 8,6 metros de diâmetro. Ok, obrigado. O que mais, só para poder saber aqui a ordem? Só uma pergunta, o Linea tem um local físico lá no Rio? No momento, não. Nós estamos totalmente virtuais desde o início da pandemia e a gente inicialmente era baseado no Observatório Nacional, no Rio de Janeiro, mas as nossas máquinas sempre ficaram em Petrópolis, no LNCC. Só os escritórios que ficavam no Observatório Nacional. E aí, com a pandemia, todo mundo foi trabalhar remoto e nós percebemos que o trabalho rendeu mais remoto, nós não voltamos. No momento, a gente está procurando um endereço físico para ter o escritório, mas as máquinas vão continuar hospedadas no LNCC. Mas todos os participantes, funcionários ou coisas assim, eles, na verdade, estão associados a uma instituição e também ao Linea como projeto? Não. Depende. Os pós-docs, sim. Os pós-docs, eles têm uma instituição onde tem pesquisa e pós-graduação. O time de TI do Linea é totalmente independente do Linea. O Linea é uma associação, ela tem o seu próprio CNPJ, é uma instituição totalmente independente. Ah, legal. E queria saber se existem minicursos também, ou outros recursos de tutorial para aquela parte em que você mostrou mapas, em que você interagia, já fazia associação entre catálogos, tudo visualmente, como é que... Sim, nós tivemos uma edição do minicurso focada no Science Server, nessas ferramentas de visualização. Eu não sei quando vai ter o próximo, mas todas as aulas foram gravadas e a gente tem um Google Classroom com tudo disponível. Google Classroom. No site do Linea você acha, se você não achar rápido, você pode me mandar um e-mail. Eu te mando o link. Mais perguntas, por favor? Bom, eu tenho uma pergunta, Júlia. Você mostrou que existe uma quantidade de dados muito grande, né? Então, as pessoas que participam, né, os júniores e os PIs, quando eles forem processar esses dados, os dados vão ser processados nas máquinas virtuais ou eu consigo baixar os dados para processar nas minhas próprias máquinas? Como é que funciona para a gente poder trabalhar com esses dados? Não consegue. E não é permitido. Justamente essa é a importância de você já começar a interagir com essas plataformas de acesso a dados desde já, porque essa vai ser a forma de acesso. A pessoa só vai precisar de um computador com acesso à internet e todo o processamento vai ser feito nos data centers, seja no nosso IDEC, seja no DEC central nos Estados Unidos. É impossível você fazer um download, mesmo que você tenha um computador muito poderoso, não vai ser possível. A menos que você tenha um caso científico muito peculiar, que você está estudando um objeto, provavelmente você não vai estar fazendo, usando dados de grande levantamento, você vai estar fazendo observações. Para quem trabalha com catálogos astronômicos de grande porte, não é possível. Parece que tem só comentando, quer dizer, sem uma IDEC é impossível você fazer a pesquisa efetiva, por isso a exigência dos IDECs é ter essa normativa, mas single epoch, dos trilhões que vão, talvez você consiga acesso isolado daquele dado pedindo permissão. Me parece que vai funcionar assim, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Primeiramente, agradecer a sua presença e essa apresentação muito boa que, pelo menos, fez com que eu percebesse diversas possibilidades do que a gente pode fazer aí nos próximos anos. E são 2 perguntas, uma minha e uma do YouTube. Eu vou começar pela minha. Você falou que os dados eles vão ficar presos lá nos Estados Unidos durante 2 anos e só... Então eu entendi errado. Não, eles vêm para cá também, mas eles só podem ser acessados por pessoas que têm data rights, né, que são os membros do Brazilian Participation Group. Durante esses 2 anos, que é o período de embargo. Depois de 2 anos, qualquer pessoa que acesse a plataforma. Também vão ser tratados, vão ter toda uma análise, uma especialização do pessoal, certo? Não, isso é feito antes. O tempo de embargo conta a partir do release oficial. Se esse dado estiver pronto e processado, aí começa a marcar o relógio para data release. Liberação para os membros do LSST,
conta o relógio, 2 anos de embargo. Tá? Então, todo o pré-processamento é feito antes desse período. Então, tem 2 anos com o dado pronto para fazer a ciência na mão, para o pessoal que trabalha no levantamento fazer as primeiras publicações, né? E aí, depois de 2 anos, é que libera para o resto público. Mas, nesse momento, não tem mais processamento. Só o seu pós-processamento científico, né? Que aí cada um vai rodar lá os seus softwares para gerar os seus resultados científicos. Mas o dado já vai estar pronto para a ciência. Muito bem. Eu agradeço aí pela minha pergunta e vou falar que a que está no YouTube. Na verdade, chegaram 2 perguntas. A primeira é do Júlio César Freitas, perguntando... Bom, ele desejou bom dia. E Bom ele dia. perguntou qual o tempo, mais ou menos, para o retorno do cadastro via Café no Linea? Foi a pergunta dele. Não sei. Isso depende... O cadastro via Café... A Café é a federação de instituições que oferecem provedor de identidades, né? Então, uma das formas de você se logar nos nossos serviços é usando esse provedor de identidade. O que público totalmente externo, que não é de nenhuma instituição brasileira, você pode entrar com seu login via Google. E aí você vai ter um acesso restrito. Se você é estudante ou professor de alguma instituição, você tem um e-mail institucional, aí você pode utilizar essa rede federada para acessar, e aí você vai ter acesso a mais recursos. Aí você se cadastra, isso vai gerar um pedido interno que vai ter aprovação, vai confirmar a sua identidade e vai ter uma aprovação. Geralmente é uma coisa rápida, é coisa de algumas horas, 1 dia, 2 dias no máximo, mas não sei. Muito bem. Ele fez uma outra pergunta aqui. Um profissional autônomo sem vínculo com uma instituição de pesquisa pode fazer parte do grupo de pesquisa de análise de dados? Se ele encontrar um PI que tope a participação, sim. Porque como funciona esse grupo de pesquisa brasileiro? Você tem os PIs, que são os professores que têm cargo permanente, e você tem um programa de mentorias. Então, cada PI tem 4 júniores para mentorar, né? E, então, não necessariamente esse júnior é da mesma instituição do PI. Às vezes você tem pessoas de diferentes instituições que acabam trabalhando em colaboração, mas você não necessariamente é o seu orientador de mestrado e doutorado. Você pode ter o seu orientador e você pode também trabalhar em colaboração com um PI. E, para ser júnior, você não pode ter cargo permanente. A vaga para os júniores é exclusiva para quem é estudante ou até pós-doc. Muito obrigado. Tem a pergunta do Matheus aqui atrás. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu tenho uma pergunta que não é minha necessariamente, mas que me perguntaram aqui pelo chat, é em relação a oportunidades para estudantes de graduação que finalizaram o curso agora e que têm interesse em ingressar em projetos do Linea. Como funciona? Por favor. Bom, o Linea não é uma instituição de pesquisa. Nós fazemos pesquisa também, mas a nossa missão é dar suporte à pesquisa. Então, eu não diria que são projetos do Linea, mas projetos do BPG. O BPG, que é essa entidade que não pertence ao Linea, é apoiada pelo Linea, que é o grupo de pesquisadores de diversas instituições do Brasil que participam do LSST. Então, o que eu sugeriria para um estudante seria entrar no site do BPG ou buscar a lista de PIs e entrar em contato com o orientador de acordo com qual é o seu tema de pesquisa que você tem interesse, entrar em contato com esses PIs e tentar formar uma mentoria. Há alguma chamada aberta agora? Não. Ok, muito obrigado. Nós temos de iniciação científica no Linea, geralmente de alunos de ciência da computação que estão interessados. A Heloísa, por exemplo, é um caso desses, né? Mas aí trabalham diretamente com a gente, não são projetos de astronomia, propriamente dito. A gente tem um projeto, por exemplo, de otimização de workflows, onde a gente envolve alunos da ciência da computação. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, já que essa pergunta do Matheus e do Rafael, é que aqui no INPE a gente tem um dos PIs, né, que é o professor Reinaldo Rosa. Então, se alguém tiver interesse em trabalhar com esses dados ou mexer com coisas do LSST, convido vocês a virem para a pós-graduação da computação aplicada, porque vocês podem ingressar no nosso grupo de pesquisa, né? Eu e o Rubens, nós somos Junior Associate, né? Assim como a Júlia no projeto também. Então, quando os dados chegarem,